um pequeno dielétrico neutro de susceptibilidade elétrica que se encontra a uma distância r muito grande de um pequeno condutor isolado cuja carga elétrica total é Qzão. Nestas condições podemos afirmar que a força elétrica, então essa questão está pedindo a análise da força elétrica, certo? Então aqui eu já fiz um desenho representando a carga e o condutor inicialmente neutro, e aqui seria a distância r, né? Que ele fala que é uma distância muito grande. Agora veja bem, se esse condutor, se essa carga aqui, por exemplo, se ela for positiva, eu coloquei positiva para dar um exemplo, mas pode ser negativa. Mas acontece que se aqui for positivo, no dielétrico vai atrair cargas aqui desse lado, cargas negativas, de modo que o outro lado vai ficar carregado positivamente. Isso aqui vai nos render um dipolo, certo? Então, o campo elétrico de um dipolo, eu vou colocar aqui, ó, o campo elétrico de um dipolo é a carga de um dos lados polares, né, vezes a distância entre os polos sobre 2π ε0 R3. Esse campo é conhecido, é o campo do dipolo, né, para uma distância muito grande. Então, nesse caso aqui, ó, a gente ainda conhece que Q vezes D é o momento de dipolo, certo? É o P, momento de dipolo, 2π ε0 R3, que é um Pzinho. Agora veja bem, da definição de momento de dipolo, a gente sabe que esse momento de dipolo, ele é, quanto maior for o campo elétrico, maior é esse momento de dipolo. Então ele é proporcional. Isso aqui tem uma constante proporcionalidade, que eu vou chamar de beta. É uma constante vezes o campo elétrico externo. Nesse caso, o campo elétrico externo é o campo dessa carga pontual. Então vou chamar esse campo de E, certo? Então vou substituir aqui em cima, ó, nós vamos ter que o campo elétrico do dipolo vai ser beta E sobre 2π ε0 R3. Agora veja bem, deixa eu passar uma linha aqui, ó. Esse campo elétrico é um campo dessa carga aqui, é um campo elétrico de uma carga pontual, né? A gente conhece esse campo elétrico, é 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre R2. Agora eu vou substituir esse E aqui e vamos obter o seguinte, né? Então, o campo elétrico do dipolo, é beta sobre 2π ε0 R3 vezes, agora o campo elétrico da carga, né? 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre R2. Ok? Bom, a partir daqui, ó, é o seguinte, a gente tem esse campo elétrico do dipolo. Então deixa eu simplificar ele. Opa. Nós vamos ter o campo elétrico do dipolo. Isso aqui vai dar, né, beta Q. Espera aí. Beta Q em cima, né? Vou ter 8π quadrado ε0 ao quadrado r à quinta. Diante disso, ele quer saber da força, né? Então, a força que o dipolo exerce na partícula, ou que a partícula exerce no dipolo, eu posso escrever como a carga de um vezes o campo elétrico do outro. Como eu tenho o campo elétrico do dipolo, então eu vou escrever a força é igual ao campo elétrico do dipolo vezes a carga pontual, certo? Né? Porque é o campo que é uma carga que sofre a interação desse campo. Então, deixa eu colocar aqui agora, a força é igual essa carga, né? Vou escrever primeiro como está aqui. O campo elétrico BQ sobre, aliás, beta Q sobre 8π quadrado ε0 R5. Só que a gente tem esse Q aqui, né? Então vezes Q aqui fica Q ao quadrado. Essa aqui é a força. Isso aqui, gente, é um R à quinta. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é um R à quinta. Aqui é... Agora sim. Isso aqui é a força. Então, ó, primeiro,
a gente tem uma dependência aqui de Q quadrado sobre R à quinta. A gente pode, de primeira mão, escrever isso aqui, ó. F é proporcional, certo, a Q quadrado sobre R à quinta. Mas para deixar como está lá no formulário, no formulário não, para deixar como está no exame, né? Isso aqui também você pode ser escrito como a constante elétrica, que é o quadrado, sobre R à quinta. Isso porque, quanto maior for... Isso é uma constante, é dimensional, né? Então, ela aparece na definição de polarização, né? Se a gente lembrar, o vetor polarização é ε0, se é campo elétrico. Então, como a polarização é proporcional ao campo elétrico, que é proporcional ao momento de dipolo, então a gente pode colocar essa constante aqui sem perda de generalidade. Isso aqui é um proporcional, não igual, certo? Muito obrigado, até a próxima.